Na Rádio Super, Política em Análise, com Ricardo Corrêa. Editor-chefe de O Tempo em Brasília, Ricardo Corrêa. Ótima tarde para você, Ricardo. Ótima tarde também, Luciano, e a todos os ouvintes. Um prazer mais uma vez estar aí com vocês. Ô, Ricardo, vamos detalhar essa história e principalmente os desdobramentos do caso das joias, né? Que foram presente lá da Arábia Saudita, né? Pra primeira dama, enfim, essa história que tá rendendo, hein, Ricardo? Exato, está rendendo e está crescendo cada vez mais a história, né? Só para recapitular, né? Para quem está pegando a história agora no início, né? Em 2021, no final de 2021, outubro de 2021, houve uma tentativa na comitiva de Bolsonaro de entrar com joias no país, que eram joias dadas pela ditadura da Arábia Saudita numa viagem que essa comitiva fez ao exterior, né? Um militar estava com essas joias na bagagem, né, na mochila. Essa mochila foi parada pela Receita Federal e foi identificada ali joias no valor de 16,5 milhões de reais, valor estimado dessas joias, né? E nesse caso específico havia duas opções: ou declarar aquilo de patrimônio público do acervo presidencial, e aí não pagaria o imposto, mas isso seria destinado ao acervo presidencial, ou pagar o imposto para retirar as joias, né? Isso, houve uma tentativa por parte desse próprio militar, também do ministro. Eles não conseguiram liberar as joias porque teria que pagar 50% do imposto de importação e mais 25% de multa por não ter declarado, né? Entraram naquela coisa de nada a declarar. E tudo que vai acima de $1.000, que vem do exterior acima de $1.000, tem que ser declarado. Então, esse valor de multa mais IPI daria 12 milhões de reais. Era um valor muito alto. E por causa disso, essas peças ficaram lá na Receita, na aduana, lá no aeroporto de Guarulhos. Desde 2021, houve uma série de tentativas do governo Bolsonaro, segundo os documentos que estão disponíveis, que já estão sendo revelados aí pela imprensa, né? O assunto começou com o Jornal Estado de São Paulo, mas outros veículos começaram a apresentar. Desde 2021, foram 8 tentativas das mais diversas de tentar retirar aquelas joias de lá. Inclusive, uma faltando 3 dias para acabar o governo Bolsonaro, por parte de um militar que pegou um voo da FAB, foi até o aeroporto. O chefe da Receita, na época, tentou intervir, o ajudante de ordens da presidência também tentou intervir, e os servidores da Receita não aceitaram liberar as joias, porque afinal não havia um pedido para que ela fosse incorporada ao acervo presidencial. E lá estão as joias até hoje, virando agora provas em um processo que provavelmente será conduzido pelo Ministério Público Federal. Já houve esse pedido, já houve também um pedido do ministro da Justiça à Polícia Federal para uma investigação, e agora isso vai para esse âmbito aí das investigações para ver quem é que tem culpa no cartório, qual regra que foi quebrada ao longo do processo, né? Se alguém quebrou alguma regra. Esse é o resumo da história para chegar até o dia de hoje, né, Luciano? E aí, no dia de hoje, uma série de outras coisas acontecendo. Entre elas, uma investigação da Receita Federal para apurar o fato de que outro conjunto de joias, esse não joias femininas, né, que seriam destinadas a Michele Bolsonaro, mas joias masculinas que seriam destinadas ao presidente da República. Esse conjunto de joias teria passado pela Receita, e meses depois, quando essa história, não conseguiam resolver essa história das joias femininas, aí sim essas joias masculinas, relógio, abotoadura, caneta, isso foi repassado para o acervo presidencial. Então, este é o cenário dessa grande confusão que se transformou, né, essa entrada das joias no país, né? E aí, para o nosso ouvinte entender, uma vez incorporada ao patrimônio da União, é um patrimônio público, passa a ser público, né? Ou passam a ser públicos aqueles bens, né? Não é de ninguém, não paga imposto, mas também ninguém leva, fica ali no acervo, vira patrimônio público, né, Ricardo? Exatamente, essa é a grande história, e exatamente por isso essa é a grande polêmica, né? Por que essa joia no valor de 16 milhões e meio, porque obviamente não poderia ser um patrimônio pessoal, né? Porque receberam no exercício do cargo, porque não foi feita já imediatamente a destinação ao acervo presidencial,
No caso das joias masculinas, só meses depois de toda essa polêmica, e no caso das joias femininas, porque nunca foi feito, né? E até hoje está lá. E aí, nessa história toda, há uma série de versões e aí precisam ser explicadas, né? Por exemplo, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que fazia parte da comitiva, né? As joias foram encontradas na mala de um assessor dele, um militar que era assessor dele. Ele disse na ocasião e disse depois também em entrevista ao jornal Estado de São Paulo que as joias eram para a Michele Bolsonaro. Depois da polêmica toda, ele disse, não, essas joias, elas seriam levadas depois para o acervo presidencial e tal, mas isso não foi declarado lá. Então, toda essa história tá mal contada. E, para piorar, hoje surgiu a história, né, relembrada a história de que o ex-chefe da Receita Federal, era chefe da Receita Federal até o final do governo Bolsonaro, né, o Júlio César Vieira Gomes, ganhou um cargo na Embaixada de Paris um dia após a última tentativa de retirada das joias lá da Receita. Ele próprio interviu na história, tentou puxar para ele a história das joias, dizer que ele decidiria o destino das mercadorias. Os servidores resistiram, houve uma tentativa por parte desse militar que usou um avião da FAB para ir até o aeroporto. Mais uma vez, os servidores se recusaram a entregar as joias. E aí, um dia depois dessa última tentativa, o então chefe da Receita ganhou um cargo na Embaixada Brasileira em Paris. Ele só não assumiu o cargo porque logo no início do novo governo, né? Porque isso foi no dia 30 de dezembro, mesmo dia que o Bolsonaro deixou o país. E aí, no dia 2 de janeiro, o novo governo retirou todas aquelas indicações que haviam sido feitas, inclusive essa do ex-chefe da Receita Federal. Agora, ô Ricardo, ao responder, né, sobre essa situação que foi levantada, como você destacou inicialmente pelo Estado de São Paulo e depois toda a imprensa repercutindo o caso, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro fez uma postagem usando de ironia e parece que isso não caiu muito bem dentro do partido não, né, Ricardo? Não ajuda, né? Porque no caso ela disse que não sabia, né, da história, que não sabia nem que tinha essas joias, mas ridicularizou, né? Deu pouca importância pro caso, dizendo, só rindo mesmo, eu nem sabia que eu tinha essas coisas e tal. E no momento em que o PL quer dar ênfase para ela, né, no comando do PL Mulher e dar mais atenção, inclusive tem gente no partido que acha que ela teria mais condições de ser candidata em 2026 do que o próprio presidente Jair Bolsonaro. Então, isso, claro, atrapalha nessa estratégia, porque parece que a pessoa não está nem aí, né, para o tamanho do escândalo. Poderia ser muito mais fácil dar explicações para isso. E o próprio ex-presidente também, né, diz que está sendo crucificado por um presente que ele não pediu e não recebeu. Certamente isso também o atrapalha, porque no momento em que ele está para voltar para o Brasil, existe uma expectativa de que volte para o Brasil. No momento em que o governo atual era muito mais alvo, né, já começava a ser alvo por conta da reoneração da gasolina, por conta do rolo todo do ministro das Comunicações, que hoje está nesse sai ou não sai, né, está nesse momento reunido com o presidente. Tudo isso ajudava, né, no processo de reaproximação de Bolsonaro da sociedade brasileira. E esse episódio todo, com todos os seus desdobramentos, certamente atrapalham, né, nessa estratégia dele de voltar à vitrine, né? O PL já se manifestou, Ricardo, de forma oficial, ou por meio de nota, ou por meio do presidente Valdemar da Costa Neto? Não, por enquanto ainda não se manifestou. Há uma expectativa de que de alguma maneira haja, né, um convencimento de que os próprios envolvidos mais diretamente façam essa explicação, mas por enquanto não. A defesa pública do ex-presidente tem praticamente sido feita toda pelo Fábio Weingarten, né, que foi ministro da SECOM, né, no governo, foi secretário de comunicação do governo, e que tem nas redes sociais postado uma série de documentos e tal para tentar comprovar, né, que de alguma forma não havia nenhum tipo de problema. Nenhum deles, inclusive, há uma informação de que não poderia ser considerado algo trazido escondido, porque o próprio ministro Bento Albuquerque fez fotos lá com o cavalo, né, que tinha um cavalo também que era uma obra de arte, que estava sendo trazida, né? Mas ao mesmo tempo o ministro disse que era uma caixa fechada, que ele não sabia o que tinha dentro, o que não sei se ajuda muito também, né? Porque como é que você acha que é normal você trazer uma caixa de outro país que pode ter qualquer coisa, droga, arma, bomba, qualquer outra coisa, e o ministro de Estado, a comitiva do presidente, traz isso para o Brasil? O que mais pode ter sido trazido, né? Se essa versão fosse a verdadeira? Mas é isso, no momento
praticamente só o Fábio Weingarten tem feito essa defesa aí do presidente do antigo governo, né? O fato do Bolsonaro estar longe também torna isso mais difícil, né? Ô, Ricardo, por falar em cavalo, hein? Você já citou aí o Juscelino Filho tá reunido lá com o Lula, e o que a gente pode projetar para essa reunião entre o presidente da República e o ministro, que tá todo enrolado, e um desses rolos é a presença em um leilão de cavalos com a utilização de avião da FAB, enfim, com devolução de diárias que ele depois admitiu que não estava em agenda oficial, mas tinha recebido as diárias. É uma situação também muito enrolada, hein, Ricardo? A cada hora que passa a situação do ministro fica pior. Me parece que é realmente assim, impensável que ele consiga ficar por muito tempo no cargo. Essa conversa deve ser muito dura, porque, veja, essa conversa foi marcada na semana passada, quando tinha todas essas histórias que você colocou aí, são várias, né? Fazenda, asfaltamento de estrada em fazenda, uso irregular de avião da FAB, omissão de patrimônio, lista falsa de passageiros, tudo isso já era um grande problema para o ministro. E hoje foram surgindo novas, né? Surgiram novas revelações. A de que o sócio da irmã dele naquele Aras, que seria dele, de fato, o Aras, o sócio do Aras, teria um emprego fantasma no Senado, com salário de 17 mil. E para piorar, o senador que empregou, o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, que empregou este suposto funcionário fantasma, teria um aliado indicado nos Correios, numa diretoria dos Correios que está dentro do escopo do Ministério das Comunicações. Ou seja, toda hora surge um fato novo, puxa-se um novelo, maior ainda quando puxa um fio, e aí fica difícil para o presidente sustentar, né? Por mais que tenha acordos políticos, obviamente isso vai machucando demais a imagem do governo atual, do governo Lula. Então, imagino que não vai durar muito o ministro. O grande problema é que tem que convencer ele a pedir para sair ou convencer seus aliados a trocar o nome, escolher outro nome e tal. Nunca é fácil essa negociação, né? E a gente comentava, né, Ricardo, na sexta-feira, você falou que ele nunca foi uma unanimidade nem dentro do União Brasil, mas quando você tem um membro do partido, né, sob esse fogo cruzado, até o partido se manifesta, né? Teve uma nota do União Brasil hoje, meio ali, não fazendo uma defesa dos atos, mas meio que dando uma defendida aí no Juscelino, que é membro do partido, né? Exatamente. Uma nota do grupo dele dentro do União Brasil, tentando defendê-lo de alguma forma, porque até então ninguém estava defendendo, e tinha inclusive aliados querendo logo a saída dele para ocupar o cargo. Foi uma tentativa de última hora, né? A partir de ontem, justamente para tentar deixar o ministro um pouco mais confortável e mais forte nessa reunião de hoje, mas isso foi tudo por água abaixo com essas novas denúncias que foram veiculadas aí pelo jornal O Estado de São Paulo. Para quem achava que ele poderia chegar um pouco mais fortalecido, tudo isso desgasta um pouco mais, mas os aliados não têm muita escolha, né? Os aliados precisam defendê-lo até o final. Ele é do grupo do União Brasil ligado ao Davi Alcolumbre, que certamente não quer que seu ministro caia, mas a situação vai ficando realmente cada vez mais complicada. E o nosso ouvinte Geraldo Celso Penido aqui no chat está dizendo o seguinte: o funcionário fantasma tem no nome Gaspar. Aí é piada pronta, hein, Ricardo? O Gaspar, sim. Exatamente. Uma bela observação, né? Com todo respeito a todos os Gaspar, né? Que nada tem a ver com isso, mas de fato, né? O fantasma, esse não é nada camarada, né? Exatamente. Ricardo Correia, muitíssimo obrigado e até amanhã, Ricardo. Combinado, até amanhã. Um abraço, Luciano, e a todos os ouvintes.